Bom dia, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live para a gente falar sobre o nosso processo de emagrecimento, sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida e como isso interfere na nossa balança, como reflete na balança. Você já parou para se perguntar em quantas vezes você diz sim para os outros e com isso você acaba falando não para si mesma? Muitas vezes você fala sim para aquilo que as pessoas te pedem e que às vezes pode ser até um tanto quanto inofensivo, mas com isso você posterga o que você quer para você e às vezes ao falar sim para os outros, você fala não para você. Você fala não para os seus sonhos e você fala não para os seus objetivos. Às vezes, a gente quer ser boazinha demais e a gente acaba sendo boazinha demais para os outros e não boazinha com a gente mesma. E com isso, a gente entra naquele círculo vicioso, aquele ciclo sem fim de autossabotagem, de culpa, desculpas e de fazer tudo diferente daquilo que a gente deseja. Oi, Cris! Tudo bem? Tô feliz que você tá aqui. Então, vamos começar a falar não para quando alguma coisa não for de encontro ao que a gente deseja. Vamos começar a falar não só para aquele brigadeiro, não só para esse panetone agora no final do ano, mas vamos começar a falar não para tudo aquilo que não nos impulsiona a ser a pessoa que desejamos ser e estar aonde desejamos estar. Então, comece hoje se perguntando o quão boazinha você é e como isso interfere na sua vida. Porque desde pequena nós somos programadas para sermos boazinhas, para sermos o melhor que podemos e para falar sim para quando nos pedem um favor, falar sim quando nos pedem alguma coisa. Então, falar não para os outros não é ser egoísta. Às vezes, falar não para o outro é falar sim para você e sim para aquilo que você deseja. Então, a primeira coisa que você precisa ter e precisa fazer é não ter medo de não ser aceita. Porque a gente busca tanto a aceitação do outro, a gente busca tanto a aprovação do outro e se encaixar naquilo que os outros acham que devemos ser, se encaixar naquilo que os outros querem que sejamos, que a gente acaba se perdendo de quem realmente somos, de quem de fato somos ou queremos ser. Às vezes, a gente tenta tanto se encaixar em estereótipos que os outros criaram que a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não tem objetivo e menos ainda foco. Então, às vezes, ser boazinha demais, falar sim demais para os outros, nos afasta de nós mesmos, nos afasta daquilo que a gente deseja. E eu digo isso por mim mesma, porque por muitas vezes eu tentei me encaixar naquilo que os outros falavam que a Carol deveria ser. Eu tentava me encaixar naquela Carol que me disseram que ela deveria ser e existir. Eu deveria ser boazinha, eu deveria estar disponível, eu deveria falar sim, eu deveria estar sempre aberta a sugestões e críticas dos outros e não poderia revidar ou não poderia falar não é assim que eu quero, bater o pé. Sabe aquela história de adolescente rebelde? É tipo, você não pode ser um adolescente rebelde, você tem que aceitar o que as pessoas estão dizendo que você tem que ser. E nisso nasce aquela frustração dentro da gente, porque às vezes você não quer ser ou fazer aquilo que estão te dizendo e você acaba dando um jeito de sufocar a sua vontade para se dar um jeitinho de caber. Sabe quando você tem que pôr uma roupa que não é sua? Colocar aquela roupa que dá uma apertadinha e você respira fundo para poder fechar o zíper. Às vezes a situação que a gente está se colocando é assim. E aí a gente fica desconfortável, a gente sente desconfortável o tempo todo, porque você não está sendo você.
em essência. E você merece ser você mesma em essência, sempre. Então, comece a analisar o quanto você se doou para os outros e deixou de se doar para você. Quantas vezes alguém falou assim, ai Carol, você pode cuidar da fulana para mim? Você pode ir ao mercado para mim? Coisas pequenas. Ou então, ai, o meu relatório está super atrasado e eu tenho uma apresentação do trabalho para fazer, você pode me ajudar? E você sabe que nesse você pode me ajudar, é você que vai acabar fazendo, né? Então, começa a ver quantas vezes você se doou para os outros e não se deu para si mesma. Quantas vezes você disse sim para os outros e falou não para você. E depois, qual foi o sentimento que você teve? Qual foi o sentimento de que você estava muito mais disponível para os seus amigos do que seus amigos para você? Quer um exemplo? Aquele amigo que, ai, eu preciso tanto de um favor, você pode fazer para mim? Ai, eu preciso tanto que faça... Tira uma foto minha. Ai, você pode arrumar o meu trabalho da escola? Ai, você pode, por favor, ficar com as crianças enquanto eu vou no barzinho com meu marido? E a pessoa está sempre te pedindo alguma coisa e você está disponível. Você para o seu, mas faz o da sua amiga. Porque ela é sua amiga, ou melhor, porque você é amiga dela. E quando você vai lá para pedir um favor, para retribuir o seu favor, o que ela fez? Ela estava disponível para você? Ela cuidou de você da mesma forma que você cuidou dela? Você já parou para pôr na balança o tanto que você se doou para os outros, para não falar não, o quanto você se doou, você se deixou para depois, se anulou, se atrasou, se postergou pelo outro e o outro não retribuiu? Você já parou para analisar isso? Porque a gente se doa para os outros esperando ser recíproco. A gente se doa para os outros esperando ter a mesma recompensa ou a mesma troca. E às vezes as pessoas não se dão da mesma forma que você se deu para elas. E aí você se frustra. E aí você fica triste. E aí você fica cansada. E aí você começa naquela eterna conversa consigo mesma. Ai, eu fiz tanto para fulano e eu tô aqui agora, a pessoa não fez nada para mim. E aí eu fiz tanto, eu fiz isso e eu não fiz nada para mim. E aí você começa a ficar triste, porque você vê a vida de todo mundo fluindo, você vê a vida de todo mundo deslanchando e a sua estagnada. E aí, o que você faz? Você come, você busca consolo, você busca conforto na comida. Porque comida, gente, é incrível. Você já parou para pensar como comida, como açúcar está ligado a afeto? A gente sempre pensa em conforto quando a gente pensa em comida, a gente pensa em afeto quando a gente pensa em comida. Quando você pensa em socializar, você pensa em comida. Quando você pensa em presentear alguém, você pensa numa caixa de brigadeiro, numa caixa de bombons. Porque comida, ela é recompensa. A comida, ela vem para te calar um sentimento, para te fazer uma companhia, para dizer, você não está sozinha, eu estou aqui te consolando. E é óbvio que você vai comer aquele chocolate, naquele momento vai te dar aquele pico de serotonina, você vai se sentir melhor ali no momento. Mas depois vai baixar e você vai se sentir triste, vai se sentir culpada e vai falar, mais uma vez, eu falei sim para o chocolate e não para mim. Da mesma forma como você acabou falando sim para os outros e não para você. Então hoje, comece a pensar em você como pessoa. Comece a se colocar sim em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Isso não é ser uma pessoa ruim. Isso é ser alguém que se conhece, que se valoriza e se respeita. Porque se você não fizer por você, quem vai? Se você não buscar por você, quem vai? Se você não se respeitar, se você não se mostrar que você se gosta, que você se respeita, o que você vai mostrar para o outro? Como ele deve te tratar? Se você não se trata bem, por que o outro vai te tratar bem? Se você não se cuida, por que o outro vai cuidar de você? Se você não se ama, se você não se respeita, por que o outro faria diferente para você, não é? Então, comece a ver que aquilo que você faz por você e para você
fica na sua vida. É uma coisa que eu bato muito na tecla e vou falar sempre. O que você faz pra você, o que você investe em você, fica em você. Porque você habita aí, você mora em você, você está com você o tempo todo. Porque quando todas as pessoas vão embora, quando chega a hora de dormir e você deita lá sozinha, você está sozinha. Você tem que gostar da sua companhia. Você tem que gostar de você. Você tem então que começar a investir em você e ser a pessoa que você deseja. Você precisa aprender a ser a sua amiga, você precisa aprender a se gostar e a se enxergar com olhos, com cuidado e com carinho. Você tem que se enxergar com olhos bondosos, porque às vezes você tenta se encaixar naquilo que os outros acham que você tem que ser e você quer se encaixar naquilo que os outros dizem que você tem que ser e você tenta se olhar pelo olhar do outro. Mas o olhar do outro pertence ao outro e o seu é apenas seu. Quando todo mundo for embora e você estiver aí, você vai estar sozinha. O outro não vai poder te cuidar, não vai poder te respeitar, não vai poder te amar se você não fizer isso por você primeiro. Então, comece hoje a falar: eu posso falar não. Eu posso sim falar não e não preciso ter medo de não ser aceita, de não ser amada por falar não. Eu não preciso ter medo de ser julgada por falar não. Porque o não é uma palavrinha tão simples, tão fácil, uma das primeiras que a gente aprende, inclusive, né? Mas em algum momento no decorrer da vida a gente vai escondendo esse não, a gente vai abafando esse não, porque tem uma coisa muito maior que chama aceitabilidade. E é isso que a gente busca. A gente busca aceitação, a gente busca se sentir amada e a gente busca se sentir assim desejada, querida, falando: nossa, como a Carol é incrível. Sempre que eu peço alguma coisa, a Carol está disponível. A Carol é maravilhosa, gente. A Carol é maravilhosa. Eu preciso de um favor, a Carol faz. Eu preciso de alguma coisa, a Carol faz. Nossa, a Carol é incrível. Eu digo isso por mim mesma, porque por muitas vezes algumas pessoas me pediam favores e eu anulava o meu para fazer o dela. Eu anulava a mim mesma para fazer o das pessoas. Quantas vezes alguém nos chegou e falou assim: você pode fazer tal coisa para mim? Eu não podia mesmo, eu tinha um compromisso, eu tinha um médico, eu tinha um compromisso de trabalho, eu tinha um compromisso mesmo que fosse fazer a unha, mas eu tinha um compromisso meu. E eu desmarcava o meu para fazer o da pessoa. Eu desmarcava a mim mesma para ser para o outro. E isso é se anular, e isso é não se respeitar, isso é não investir em você. E aí, muitas vezes eu ficava muitas vezes não, todas as vezes, eu ficava extremamente frustrada, porque depois eu queria que a pessoa fizesse alguma coisa pra mim e ela falava: não posso, eu tenho um compromisso. Ou eu queria que a pessoa agisse de uma determinada forma e ela falava: não posso fazer isso, eu não concordo com isso. E eu pensava: poxa vida, eu me doei pra ela, eu fiz por ela, eu ajudei a ela, e quando eu tô pedindo um retorno ela não pode. Eu me sentia frustrada, eu me sentia infeliz, eu me sentia não amada. Então, todo aquele sim que eu me doei, todo aquele sim que eu dei, tudo aquilo que eu me neguei, a pessoa também negou pra mim. Então, ela fez por ela, eu fiz por ela. E quem fez por mim? Quem fez pra mim? Ninguém. E aí, o que eu fazia? Já que a pessoa não poderia me retribuir na forma como eu achava que deveria ser, não porque ela está errada, mas porque eu estava errada em me doar de uma maneira além do que eu deveria. Não digo que a gente erra em amar demais. Não. A gente erra, às vezes, em se doar além do que deveria doar. A gente erra em falar sim demais e não pra gente. Porque quantas vezes você não falou: sim, eu faço o trabalho de todo mundo e coloco o nome de todo mundo, mas eu faço sozinha? Quantas vezes você não colocou a sua família em primeiro lugar? Não que a família não deva vir em primeiro lugar, a família é muito importante, mas filho precisa de mãe feliz. Filho precisa de mãe completa. Porque se você não estiver bem com você como ser humano, se você não estiver bem com você como pessoa, como mãe,
como esposa, como filha, como amiga. Se você não estiver bem com você, como que você vai fazer bem para o outro? Se você não se respeitar, como você vai de fato respeitar o outro e mostrar o quanto de respeito você quer ter e você merece ter? Se você não faz por você, porque os outros fariam, não é? Então, comece a entender que filho precisa de mãe feliz. Filho, marido, precisa que a pessoa esteja completa. Todas as pessoas nos relacionamentos da vida precisam que você esteja completa. Porque se você ficar buscando que o outro te complete, se você ficar buscando que o outro seja por você, que o outro te ame intensamente, que o outro te queira intensamente, que o outro te respeite intensamente, que o outro te deseje intensamente, que o outro faça por você tudo, como é que vai ser quando o outro for embora? Já parou para pensar nisso? Porque se você é aquele tipo de mãe que vive a vida do filho antes de viver a sua, se você é o tipo de esposa que vive a vida do marido antes de viver a sua, e quando os filhos forem para a faculdade, quando os filhos casarem, quando o marido viajar, ou até mesmo se um relacionamento terminar, quem fica aí? Quem habita em você? Quem está em você? Então, comece a se conhecer, comece a tirar um tempo seu, só você e você, coloque uma taça de vinho, converse com você e fala: oi, Carol, eu tô aqui para ser a sua melhor amiga. Eu tô aqui para te conhecer, para te respeitar, para te amar e para te ajudar a ser a pessoa que você merece ser e que você deseja ser. E seja essa pessoa. E comece hoje falando não para os outros. Se você marcou para fazer a unha e alguém te falar: eu tô muito ocupada porque eu vou almoçar com uma amiga, você pode buscar meu filho na escola? Não, eu não posso. Não, você me desculpa, eu não posso. Você vai almoçar com a sua amiga? Não, eu não posso. Sabe por quê? Não é querer ser egoísta, gente, mas é investir em você. Porque você tem que se cuidar, não só em cortar o cabelo e fazer a unha. Você tem que se cuidar em se amar, em se respeitar e ter um tempo de qualidade com você. Porque quando você começa a ter um tempo de qualidade com você, você para de se frustrar com as pequenas coisas. Você para de ser aquela pessoa do tipo: eu não tive tempo de fazer nada, eu estou cansada, eu estou irritada. E aí a frustração vem vindo. E a frustração vem vindo e você vai fazendo o quê? Vai descontar na comida. Aí, ao invés de você sentar com uma taça de vinho, um livro, um filme e falar: oi, Carol, vamos ter aquele papo, eu e você e eu, como amigas, você vai falar: eu tô muito infeliz, eu preciso comer. E aí você vai abrir uma caixa de chocolate, 2 caixas de chocolate, uma garrafa de refrigerante. E aí você vai se sentir depois frustrada, culpada e cansada. Então, cada sim que você diz para o outro falando não para você, você está aumentando 1 quilo na sua balança. Cada vez que você chega... Aí, ó, tá vendo? Ali já falou que aconteceu com ela várias vezes. E depois de ela apanhar muito, ela aprendeu a falar não também. Então, falar não pro outro não é ser egoísta. Falar não pro outro, muitas vezes, é investir em você. Tem situações da nossa vida que a gente tem que pesar na balança. Tem situações da nossa vida que, de fato, a pessoa tá precisando que a gente se doe um pouco mais. E isso é um outro assunto, é um outro dia. Mas hoje, veja nas questões pequenas, veja naquela vez em que você se doou além daquilo que você poderia se doar, das vezes em que você se deu além daquilo que você se imaginou doando e você se perdeu de si mesma. Porque às vezes, quando a gente começa a fazer demais para o outro, buscando que o outro nos complete, buscando completar o outro, a gente esquece que aqui também existe uma pessoa. E aqui existe uma pessoa que merece carinho, merece cuidado, merece amor, merece respeito. Aqui também existe uma pessoa que precisa se conhecer e precisa se saber, uma pessoa que precisa se amar. Então, a partir de hoje, começa a colocar na balança, quando as pessoas te pedem um favor, você realmente pode fazer esse favor? Vai te prejudicar? Vai te atrasar em algum aspecto da sua vida?
Porque às vezes você para um projeto seu para fazer o do seu amigo. Você para um projeto seu que você já está atarefada, porque a vida de todo mundo hoje é corrida. A vida de todo mundo hoje é cheia de compromissos, cheia de trânsito, cheia de prazos. E os nossos projetos, somente nós podemos fazer. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Se eu não sonhar o meu sonho, quem vai sonhar? Se eu não for atrás de buscar realizar o meu sonho, quem vai realizar por mim? Ele vai ser apenas um desejo. Então, às vezes, você para o seu sonho, você para o seu projeto para fazer o da sua amiga, para fazer o do seu amigo. E depois, o seu amigo continua com o dele, deslancha com o dele, e você fica como? Parada no seu. E isso te atrapalha não só na vida, na balança, mas te atrapalha às vezes na vida como um todo. Se você, vou dar um exemplo básico. Você está lendo um livro e você tem um prazo para terminar esse livro. Aí você está lá no capítulo 2 e seu amigo chega e fala: meu Deus do céu, eu estou super atrasada com um projeto meu, preciso fazer. Você sabe que você tem um prazo para terminar esse livro, para entregar um resumo do livro, mas você para tudo. Porque coitado do seu amigo, né? Coitado, precisa da sua ajuda. E você se sente super importante porque ele está pedindo a sua ajuda. Você se sente incrível porque ele precisa de você. E você quer que se sentir aceita. Você tem medo de falar não e ele falar: nossa, a Carol me deixou na mão. E aí você deixa o seu livro, você deixa o seu prazo para fazer o dele. Você faz o dele, ele vai embora com o dele pronto. E você tá como? Atrasada, correndo e não dá o seu melhor pro seu. Porque você deu o seu melhor pro outro. Só que o outro foi embora. E ele levou o que você deu de melhor. O que ele deixou para você? O que ele investiu em você? Qual foi o retorno que você teve na sua vida ao se dar tanto e não investir em você? Então, começa a se olhar como uma terra fértil. Começa a investir em plantar sementinhas de amor, de bondade, de autocuidado, de carinho, sabe? Começa a se olhar da maneira como você olha para os outros. Porque se alguém faz alguma coisa, você fala: não tem problema, é assim que acontece. É assim mesmo, você vai conseguir ser melhor da próxima vez. Mas, se você faz alguma coisa que você poderia ter feito melhor, você vai falar: como eu fui idiota, nossa, como eu fui burra. A gente tem um auto-julgamento muito crítico, muito forte e muitas vezes muito cruel. Então, comece a se olhar com auto-empatia. Comece a se olhar da maneira como você olha o outro. Se olhe com cuidado, se olhe com respeito, se olhe com amor. E tudo isso reflete nas escolhas das comidas que a gente faz. Você sabia? É uma coisa incrível. Porque quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, o nosso corpo ele precisa ter um pico glicêmico alto para te dar um sentimento de euforia. Então, o seu cérebro vai falar para você que ele quer massa, que ele quer chocolate, ele quer açúcar, ele quer farinha refinada. Por quê? Porque quando você come a farinha refinada, o açúcar e todas essas coisas, você tem um pico glicêmico assim rápido e isso te dá aquela sensação de euforia, de bem-estar. Quantas vezes você não comeu um chocolate e falou: ai, que delícia, né? Tô me sentindo melhor. Porque o seu pico glicêmico foi lá em cima, né? Então, ele te deu aquela sensação de euforia, mas da mesma forma que sobe e desce. E aí você fala: putz, não tô legal. Aí você fica triste, aí você fica cansada, você fica frustrada. Então, começa a viver de acordo com aquilo que você deseja. Começa a viver de acordo com aquilo que você quer para você. E é por isso que eu falo que a gente tem que mudar, transformar o nosso mindset. Todo mundo fala quem? Mindset de quem? Não, gente, é transformar a forma como você pensa. E transformando a forma como você pensa, mudando os seus pensamentos, você vai começar a mudar os seus sentimentos. E nisso, você vai transformar as suas ações. Tudo começa na maneira como você pensa. Então começa hoje mesmo a pensar de maneira diferente. Ou melhor, começa a pensar de verdade antes de fazer. Quando alguém chegar e falar assim: você pode me fazer um favor? Você para e pensa: o que é esse favor? Vai me tomar tempo? Vai me atrasar naquilo que eu desejo? Vai me parar em algum projeto? Vai me sabotar de alguma forma?
Porque às vezes o ser disponível demais faz com que a gente seja disponível para os outros e não disponível para nós. E quando você não é disponível para si, quando você não cuida de si, quem cuida, né? Quem fica aí? Então, começa a colocar lá quantas vezes você falou, não, tudo bem, eu paro o que eu estou fazendo e faço por você. Quantas vezes você se doou para se encaixar naquilo que os outros queriam, naquilo que os outros desejavam e foi se deixando para depois? Então, a partir de hoje, respire fundo e fala, vai me atrasar? Vai me deixar distante do meu sonho? Vai me atrapalhar de alguma forma? Entenda que se amar, se respeitar, não é ser egoísta. É se amar e se respeitar, é investir em você. É cuidar de si mesma, é gostar de si mesma. Porque muitas vezes a gente começa aquela história de ai meu Deus, mas se eu não fizer isso, ele não vai mais gostar de mim. Se eu não me doar assim, ele não vai gostar de mim. Se eu não fizer isso pra minha mãe vai ficar chateada. E, gente, é incrível como a gente quer ser a filha perfeita. A gente quer ser a amiga perfeita, a gente quer ser a pessoa perfeita. E, querendo ser a pessoa perfeita, o que acontece? A gente se doa demais pro outro e não faz pra gente. A gente tenta ser perfeita pro outro e a gente acaba não sendo boa o suficiente. Nem pra eles e nem pra gente. Pra eles pode até ser que a gente acaba sendo, né? Mas pra você deixa de ser. Sabe por quê? Porque o outro vai embora, leva o que você fez e você fica sem nada. Você fica sem investir em você. Então, comece a investir em autoconhecimento, em autorrespeito, em amor próprio. Comece a investir em si mesma, em ser a sua melhor companhia. Comece a investir e se sentir completa com você. Porque se você se sente completa, se você é completa, as pessoas te transbordam. E é assim que tem que ser, né? A pessoa tem que chegar para te transbordar, para te trazer alegria, para te trazer felicidade, para te trazer bem-estar. Porque se a gente começa a falar sim demais para os outros, o número da balança vai aumentando, né? Porque você vai falar sim para o outro e sim para a comida. Porque você está falando não para você e aí você vai descontar essa frustração em algum lugar. Então, a partir de hoje, se alguém chegar e falar assim, você pode fazer tal coisa, faça, se você de fato puder fazer. E não fala assim, se eu deixar de ser o que os outros querem, eu vou ser egoísta. Não. E não tenha medo de não ser aceita. Não tenha medo de ser julgada. Porque você tem que se aceitar. Você precisa se amar. E você precisa ter autoempatia. Porque quando você de fato estiver bem com você, as pessoas vão te admirar de um tanto que você vai ficar surpresa. Quer um exemplo? Quando eu tava lá, naqueles meus 30 quilos a mais, infeliz comigo, triste, eu falava assim pra todo mundo. Você acredita nisso? Quando eu tava lá, 30 quilos acima do peso, eu falava, sim, eu tô disponível pra você. Não, claro, eu posso fazer o que você quer. Às vezes preciso lavar roupa, preciso passar roupa, eu preciso arrumar a minha vida, minha casa. Mas não, eu deixava tudo pra depois, porque o outro precisava de mim. E aí eu ia correndo ajudar o outro. E minha casa ficava lá, me esperando, né? Então, isso me frustrava, porque aí eu deixava tudo ok pro outro e quando eu chegava não tava nada ok pra mim. Eu fazia o do outro e ainda tinha que fazer o meu. Era cansativo, era irritante, era estressante. Muitas vezes, alguém falava, você pode fazer isso, isso, isso. Dava uma lista mesmo, sabe? E eu falava, não, tudo bem, eu posso, eu te ajudo, claro. E eu me sentia como, nossa, eu tô sendo ótima pra pessoa. Mas e pra mim, quem tava sendo boa? Quem tava fazendo por mim? Porque eu tava fazendo pros outros. E pra mim, quem tá fazendo? Né? Então, começa a enxergar que você faz por você. E aí, a primeira vez que eu falei não, gente, eu não sabia se eu tava sentindo um sentimento assim libertador ou se eu tava sentindo, meu Deus do céu, e agora? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não posso falar não, vou voltar atrás. Então, assim, é um misto de, meu Deus, o que eu fiz e, meu Deus, que delícia. Então, a primeira coisa, respira fundo e dê risada. Porque não é uma palavra tão pequena, sabe? É tão simples. Começa a treinar no espelho. Vai lá e fala, Carol, você pode parar o que você está fazendo e fazer alguma coisa pra mim? Não, não posso.
Não, eu não posso porque eu vou atrasar minha vida. Não, eu não posso porque eu tenho que fazer minhas marmitas de dieta. Não, eu não posso porque eu tenho que assistir o meu filho na escola. Então, começa a ver que você faz por você. E se você se doar demais para o outro, se você falar sim demais para o outro e começar a viver a vida do outro, você não vive a sua. Você perde de estar em essência nos seus momentos, você perde de estar em essência na sua vida. E ao perder isso, você perde momentos incríveis de si mesma. Você perde momentos incríveis de ser a pessoa que você quer ser. A Paty. Oi, Paty. A Paty está comigo desde o primeiro desafio. Ela se transformou uma super amiga, mais do que coach, e ela sabe que eu falo muito isso. Se você não fizer por você, quem fará? Se você não investir em você, quem vai investir em você? Então, começa a respirar fundo e se respeitar como pessoa, como ser humano. Começa a mostrar para os outros que você se respeita, que você se gosta e que você de fato merece esse respeito. Comece a mostrar para os outros que você está bem com você. E assim, a vida vai fluindo. É incrível isso. A vida realmente flui, porque é o equilíbrio da vida. Não é falar só sim e não é falar só não. É ter um pouco de disponibilidade se não for te prejudicar. É ter um pouco de disponibilidade se você realmente estiver disposto e não for te prejudicar. Mas comece a falar sim para você antes de falar sim para o outro. Comece a falar sim para a sua vida, para os seus desejos, para os seus sonhos, porque o seu sonho pertence a você. O seu sonho é apenas seu e você é a única pessoa que pode realizar o seu sonho. Você é a única pessoa responsável pela realização da sua vida. Você é a única pessoa responsável por realizar e tirar do papel todos os seus projetos. Você transforma a si mesma. Eu não posso falar, olha, agora você vai emagrecer porque você vai cortar o açúcar hoje da sua vida. Não. Se eu chegar pra você e falar assim, você quer emagrecer? Você tira o açúcar, você tira a farinha refinada, você começa a usar carboidratos complexos, começa a beber mais água, dormir melhor, fazer exercícios. Tô te falando tudo o que você tem que fazer. Mas só você pode de fato fazer. Só você pode tirar o planejamento do papel. Então, começa a se desafiar a ser melhor do que ontem, começa a se desafiar a fazer de uma maneira diferente, começa a se desafiar a falar não para os outros e sim para você. E começa a se desafiar principalmente a se conhecer melhor, a falar quem é a Carol? Quem é a pessoa que habita aqui dentro? Começa a investir um tempo para saber quem você realmente é. Começa a investir um tempo para se transformar na pessoa que você deseja. Porque o processo, não só o processo de emagrecimento, mas o processo da vida como um todo, é como aquela borboleta, sabe? Você começa como uma lagarta, aí você faz aquele casulo, e aquele casulo tá ali, quentinho, confortável, é a tal zona de conforto. Você tem que romper a sua zona de conforto. Você tem que dar um passo além. Você tem que sair da sua zona de conforto. Porque ao sair da sua zona de conforto, você vai se transformar, você vai se desafiar e você vai se impressionar com a transformação que vai ter na sua vida e com você mesma. Porque a transformação, ela começa de dentro. Então, comece hoje a transformar os seus pensamentos. Porque você transformando os seus pensamentos, você vai começar a transformar os seus sentimentos, as suas ações, e assim você vai transformar os seus hábitos. Então, começa a pensar. Vou te dar um exercício. Eu e meus exercícios, as pessoas que fizeram os desafios sabem que eu adoro um exercício. Hoje, aproveita que a gente está em final de ano, que começa aquela lista de resoluções, pega um papel e escreve. Quem é a Carol? Quem é você? Quem sou eu? O que eu quero para mim? O que eu desejo para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de pessoa eu sou? Que eu me admiro? Que eu me respeito? Que eu me gosto?
como é essa pessoa. Comece a colocar isso no papel, comece a investir um tempo para ser você e para gostar de ser você. Comece a investir um tempo para se amar, para se respeitar e comece essa transformação aqui dentro. Porque a transformação começa de pouquinho, devagar e vai tomando conta de você toda, da sua vida como um todo. A transformação, ela não é de uma hora para outra. Ela é aos poucos. E aos poucos significa que ela é constante. E na constância você se fortalece, você tem base, você tem alicerce e ela é duradoura, ela é significativa. Então hoje eu te desafio a falar não para alguém que vá te prejudicar, né? Se for um favor que vai te prejudicar, se for alguma coisa que não vai te levar aonde você deseja, se você está fazendo, se você iria dizer o sim apenas para se sentir amada, apenas por ser automático de querer agradar o outro e não agradar assim, tenta falar não e depois você vem me contar como você se sentiu, tá bom? Então, vou te desafiar a falar sim para você e vou te dar de tarefa fazer esse exercício. Quem é você? Quem habita aí? Quem você quer ser? Como você quer ser? O quanto você se respeita? Porque é assim que você vai se mudar e é assim que a sua transformação começa. Obrigada Ale, por você estar aqui com a gente. E se você ficou comigo até agora aqui, nessa live, já aproveita, curte aí o canal, né, o Insta no caso, Secando com a Carol. Vai no canal do YouTube, eu vou deixar o link na bio, se inscreve no canal e aí já começa a compartilhar os vídeos, que aí eu vou entendendo que você gosta desse conteúdo e vou produzir mais conteúdos. Se você quiser deixar sugestões para live, sugestões de conteúdo, também podemos. E é muito gostoso, porque eu gosto de falar com vocês daquilo que vocês gostam. E quinta-feira, às 10 horas, aqui no Secando com a Carol, vamos fazer uma outra live, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estar aqui comigo e até a próxima. E lembre-se, se você não se amar, quem vai te amar por você? Tá bom? Um beijo.